Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11, o VINO 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes, de escritórios. Na data em que eu gravo o vídeo, o fundo está sendo negociado a R$ 4,70 e ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14,22%. Mas atenção, não é todo esse dividendo para quem tem um fundo lá na base de R$10. Isso é para quem está comprando o fundo nessa cotação depreciada. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,45 e se indica que ele está com 55% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez mediana, uma média de 611 mil por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 31% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse era um fundo, ele tinha uma base estranha, ele era um fundo de base 60, e aí ele desdobrou de 1 para 5. Então lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado com ágio, já no momento que os fundos de lajes tinham uma certa dificuldade. Então esse fundo que, no comparativo agora, era para ser um fundo de base 10, estava sendo negociado a quase R$14. Durante a pandemia, suas cotas foram jogadas para algo próximo de R$8, mas rapidamente o fundo voltou aos 10 e começou a ser negociado a R$12, então é como se fosse a R$60, num momento que era para ele estar sendo negociado a 50 e que os fundos de laje estavam sendo negociados bem depreciados já nesse momento. E por que esse fundo estava sendo negociado com ágio? Neste momento aqui, o fundo tinha feito uma venda com lucro lá para o RBVA. E aí ele estava entregando um dividendo muito acima do normal. Então, quando estava para acabar os dividendos, a cotação cai, que era o normal, aí ele começa a orbitar próximo dos 100, cai mais para próximo dos R$8, isso já em meados de 2022. Durante as eleições, o fundo esboça uma pequena recuperação, voltando próximo aos R$10, mas passadas as eleições, durante o ano de 2023, o fundo começa a sofrer como todo o mercado de lajes. Então ele cai para 8, esboça uma recuperação, volta para 8, e aí no final do ano, como todo o mercado, esse fundo caiu, mas ele caiu de forma que não se recuperou. Então ele cai para patamares de 6 e cai atualmente para patamares de 5, e atualmente ele está nesse patamar de 4 e pouco. Então o fundo está com a sua cotação muito amassada. Aqui mais à frente a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e ele é de mandato renda. Esse é um fundo de lajes, tijolos, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar também para ver vacância lá dentro. É um fundo que conta atualmente com 152 mil cotistas e mais de 82 milhões de cotas emitidas. É um fundo que vale hoje R$10,30 e ele tem um valor patrimonial aí de 853 milhões. O último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi de 5 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê informações agora sobre dividend yield do fundo. Então é normal que um fundo de lajes entregue algo na casa de 0,60. Durante aquele momento que ele estava entregando não recorrentes, o dividend yield médio do fundo subiu para 0,8 e até beliscou 1%, num momento que o setor era bem amassado, né? Depois o fundo regrediu e voltou para patamares entre 0,6 e 0,8. Atualmente o dividend yield subiu, não porque o fundo melhorou os dividendos, pelo contrário, vocês vão ver até que está tendo uma queda nos dividendos. Mas a cotação caiu tanto que aí o dividend yield acaba subindo. Ó. Note nesse próximo que o fundo, em média, entregava 0,7 centavos. Durante um período de não recorrência, ele entregou 9, 12, 13. Depois foi começando a cair, ó, 7, 6 e atualmente está nesse patamar de 5 centavos. Então, no dia 30 de dezembro, o fundo pagou no dia 15 de janeiro essa quantia de 5 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, ele está sendo gravado no finalzinho de janeiro. Amanhã, por exemplo, vai ser anunciado os dividendos desse fundo, então quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos e muito provavelmente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido efetuado até os pagamentos dos dividendos. Acho eu, pela guidance que a gestora trouxe, que eles vão manter esses 5 centavos aí. Continuando no site aqui, a gente vê informações de rentabilidade do fundo, e aí o fundo vem atualmente com menos 48% de rentabilidade, o CDI do período 51%, o IPCA 33%, o IFIX menos 7%, e o IDIV 32%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo vem sofrendo bastante. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix.
muinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro aqui do canal, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Vocês vão ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de preferência. Você também tem preferência quando pede vídeos, né? Enfim. Outra forma de apoiar o nosso canal financeiramente, o nosso canal conta com uma planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato e acessível. Na compra da planilha, ela vai te ajudar até a organizar os seus ativos, a sua declaração de imposto de renda e mais. Comprando a planilha, você apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. E na compra dos e-books, vocês apoiam o nosso canal. Desde já, muito, muito obrigado. Continuando, aqui a gente chega no relatório gerencial do fundo, o relatório mais recente anunciado aí pelo fundo. Aqui a gente vê o índice do fundo, ele traz as questões gerais do fundo. Então o fundo estava valendo R$ 10,64 na data de fechamento do relatório e ele estava sendo negociado a R$ 4,94 e a gente viu que atualmente ele está um pouco abaixo disso. O fundo, até 500 milhões, ele vai cobrar 1,2 de taxa. O que exceder esses 500 milhões, que é essa segunda parte, ele cobra 1,10 sobre o restante. Então hoje ele tem essas escalonações aí. Ele também cobra 20% de performance, bater IPCA mais 6. E aqui o fundo traz alguns destaques. 12% de dividend yield, reavaliação de menos 3% aí no seu patrimônio. E o fundo ainda conta com 10 centavos de reserva. Aqui ele vai falar o cenário macro, toda essa parte eu pulo. E aqui ele entra o seguinte, o fundo tem alavancagem. A alavancagem é uma das partes preocupantes desse fundo, né? Em dezembro de 2024, o fundo gerou um resultado de 3 centavos 4, só que distribuiu 5. Ou seja, ele atualmente está queimando reservas que ele tinha. Esse resultado foi composto pelo resultado recorrente do fundo, além de recebimento de valores relacionados ao acordo firmado com a WeWork em 10 de outubro, conforme fato relevante divulgado em 11 de outubro. No final do mês, o fundo rescindiu um contrato de locação de ativos lá no BBS, que resultou em uma redução de 1,54 na ocupação. Entretanto, o impacto na receita imobiliária será nulo, uma vez que a área havia sido locada e estava em período de carência. Continuando aqui, reavaliação, né, dos 3,4% aí no seu valor patrimonial, e aqui ele chega na sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então note, o fundo teve de receitas 7 milhões e 800, só que a alavancagem do fundo aí, ó, de 3 milhões e 100 trouxe esse resultado para o fundo. E aqui o resultado financeiro de menos 1 milhão, né? Também teve prejuízo com alguma situação. Se eu não me engano, foi venda de fundos imobiliários. Vamos ler aqui em cima, que acho que ele fala sobre isso. O resultado do fundo foi de 2.843.000, equivalente a 3,4 centavos por cota. E foi negativamente impactado pelo reconhecimento de prejuízo provocado por um movimento não recorrente de venda de FIIs. Então esses prejuízos aqui, ó, foi prejuízo em FIIs. A receita dos imóveis gerou quase 7 milhões e 900. Já considerando o prejuízo das vendas dos FIIs, foi de 4.465. A distribuição de rendimentos foi de 5 centavos. E o fundo ainda conta com 9 milhões de reserva, quase 11 centavos de reserva. Então a gente vai fazer como a gente sempre faz, né? Vai pegar aqui no acumulado o que é essas despesas aqui do fundo. Nós vamos considerar até essas outras despesas, que pode ser o que vai para taxa de performance. Vamos ver o que isso representa frente às receitas do fundo. Então vamos lá. Ó. O fundo teve de despesas 0,006. E eu vou considerar esses 4 centavos como se fosse taxa de performance. Então o fundo teve despesas ali 1 centavo. Esse valor vezes 100, dividido por 10 centavos aqui, mais a receita que foi... Aqui eu não vou considerar a receita porque ela foi negativa. Então ponto dividido por 0,101. A gente vê que as despesas estão na casa de 9,90%, porque o reputo está no limite do que seria aceitável ali. Então a gente vê o seguinte, que o fundo teve aí... de resultado 2 milhões e 800, distribuiu 4 milhões e 100 e ele tinha 12 centavos e meio de reserva, agora a reserva caiu para quase 11 centavos. Ele ainda tem uma boa reserva, né? Então eu acho que ele vai manter essa distribuição de 5 centavos durante um período. Daqui a pouco a gente vai ver a guidance que eles traçaram. E lá para o meio do ano, eles pretendem fazer algumas distribuições altas, né? Então fica atento em relação a isso. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar
se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo? Você tem ele no seu portfólio? Você ficou chateado com o fundo quando ele comprou o imóvel da Globo? Você acha que a gestão está fazendo um trabalho ruim no fundo? Os fundos da Vinci hoje estão sendo muito malquistos no mercado. O mercado não tem gostado dos movimentos que a gestora vem fazendo. E, em razão das alavancagens que os fundos estão carregando nesse momento de alta de juros e tal, esses fundos podem passar por maus bocados aí para conseguir ir controlando essa alavancagem, né? Então esse é um ponto de atenção. Toda vez que eu trago um fundo, eu tento ser transparente e tento dizer se eu tenho ou não fundo, né? Ou seja, se eu sou conflitado ao falar do ativo. O que eu sempre tento alertar é o seguinte: cuidado com esses grandes influenciadores quando eles falam de ativos. Pode ser que eles estejam sendo patrocinados. Pode ser que eles tenham algum interesse por trás, tanto para tentar fazer subir ou cair os ativos, tá? Eu sou um canal pequeno, eu tenho a prática de apenas comprar e segurar. Eu não gosto dessa história de ficar girando. Então, para mim, esse momento de crise atual, que os ativos ficam caindo, eu acho para mim que é até melhor. Mas o que eu tenho para falar dos ativos, eu falo. Bem ou ruim, eu acabo falando. Então, eu sou o cotista desse fundo, eu sou o conflitado, eu tenho ele no meu portfólio. Ele já esteve por momentos melhores. Esse dividendo atual de 5 centavos, considerando a base 10, é um dividendo muito ruim. Agora, como o fundo está muito descontado, considerando a cota atual, eu acho um bom dividendo para o fundo. A questão é que eu acho que, se continuar a situação do jeito que está, futuramente os dividendos vão cair ainda mais. E se os dividendos caírem, provavelmente a cotação vai cair ainda mais. Então, esse é um ponto de atenção aí. Acho que o fundo vai ter que fazer mais desinvestimentos aí, porque eu não acho que ele vai conseguir captar recursos tão cedo. Então, talvez aí futuramente o fundo vai ter que fazer vendas de mais imóveis aí para fazer frente à alavancagem que ele possui. Enfim, o fato de eu estar falando a respeito do fundo, isso não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e o gestor traz a guidance, que ele acha que vai manter ele em 4,5 e 5,5 centavos. A partir de abril, o fundo vai receber 14 centavos do BM336. Então, eles têm uma estimativa que em alguns meses ali, ó, abril, maio, junho, acho que até julho, eles vão entregar mais ou menos a banda superior vai subir para 7,5, sendo que a banda inferior se manteve em 4,5. Então eles falam que pode chegar a 7,5, estimativa de distribuição até junho, de abril a junho. Esse reajuste reflete o impacto positivo de resultado não recorrente gerado pela venda do ativo. Já no período de julho a dezembro, volta 4,5 a 5,5. Vale lembrar que o fundo ainda tem uma segunda parcela para receber, lá em abril de 2026, de mais 19 centavos. Então, com esses não recorrentes aí, o fundo pode manter essa distribuição aí, acho que até o ano que vem, mas se daqui para lá ele não fizer mais vendas, acredito eu que possa ser que venha cair as distribuições do fundo. Continuando aqui, ele mostra a rentabilidade que o fundo oferiu, e o ponto ruim é o seguinte, que o fundo, ele está perdendo para o CDI, isso aqui não é problema para mim, mas o fundo vem perdendo inclusive para o IFIX. Então o fundo tem que tentar bater pelo menos o IFIX, né? Então isso é um ponto ruim na minha opinião. Ele está com dificuldade de performar. Aqui a gente vê o volume de negociação, a quantidade de cotistas vem se mantendo mais ou menos em linha, 150 e poucos mil, né? Chegou a ter um ápice um pouquinho, uma queda, mas está lateralizado aí nessa faixa de 152 mil cotistas. Continuando aqui, a gente vê o portfólio é um fundo com alavancagem alta. Ele tem 1 bilhão 220 milhões em imóveis, 30 milhões em caixa, 75 milhões a receber, uma dívida de 476 milhões. Aqui ele fala o seguinte: o fundo tem 476 milhões de alavancagem, as obrigações líquidas, as aplicações financeiras e os valores a receber lá do BM336 totalizam 380 milhões, o que representa 31% dos ativos do fundo. Do montante de 36 milhões, apresentam vencimento até 12 meses. Então, o fundo, teoricamente, aí tem caixa para fazer frente à alavancagem de um ano, né? Mas vamos ver se o fundo vai conseguir arcar com a alavancagem nos próximos anos aí. Aqui ele mostra alguns indicadores do fundo. O fundo tem um aluguel mais barato que a média de mercado e, infelizmente, o seu aluguel vem reduzindo, né? E isso aqui é um ponto atrativo. Teoricamente, era para o fundo estar com
alocação mais alta do que ele vem apresentando. O fundo vem apresentando uma taxa de ocupação maior que a do mercado. Atualmente ele está com 7% de vacância, enquanto o mercado vem em média com 22% de vacância. Durante um período que ele sofreu inadimplência, né? Ficou um tempo sem receber aluguel, ele recebeu tudo, então ele liquidou a inadimplência e voltou à estaca zero de inadimplência. Continuando aqui, a gente vê o portfólio do fundo. Tudo que está aqui, ó, pontilhado, são inquilinos que têm contratos atípicos. Então ele tem a Globo com atípico, vai ter a Vitacom, a própria Vina aluga deles mesmos, e a Austral são contratos atípicos. Então hoje 72% dos contratos são atípicos e ele tem apenas 28% típico. A maior parte dos seus imóveis estão em São Paulo, ele tem um percentual aqui de 76% em São Paulo e 24% no Rio. Como a Globo é um grande inquilino, ela representa aí, junto com outros ali, né, 50% aí do segmento de atuação. É o fundo que possui um prazo médio dos contratos de 7,1 anos. Esse ano, 2024, já passou, né? O ano de 2025 venceu ou vai vencer 19% dos contratos. Já é um fundo que vem passando uma certa dificuldade. Então vamos ver se os inquilinos vão renovar ou vão sair. E se saírem, se o fundo vai conseguir recompor rapidamente os inquilinos. 2026 e 2027 tem pouca perca. E a partir de 2028 começam a vencer mais contratos aí. Então, no quesito de revisionais, o fundo possuía direito a 20% de revisionais. Esse ano, 2025, vai ter mais 20%. Isso aqui pode ajudar a reajustar os aluguéis para cima, né? E essas revisionais geralmente ocorrem mais lá no final do ano. Então, acho que o gestor deveria trazer as informações, se ele conseguiu fazer o repasse aí, já que se houve revisionais em 2024, né, deveria trazer isso no relatório aí pra gente. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA, 85%, e ele tem ali 15% indexado a IGPM. Continuando aqui, a gente chega nos imóveis que o fundo possui. Então, esse BM336, o fundo vendeu a participação, né? Então agora tem 51%. PMA Corporate, ele é dono de 100%, os dois ficam lá no Rio. Os imóveis de São Paulo, ele é dono de 66% desse Oscar Freire, 66% do Vita Corá. Então são todos imóveis, se for o caso, ele pode vender parte, né? Desfazer de parte do patrimônio. O BBS aí, ele é dono de 100%. O CIA Alameda, ele é dono de 100%. O Lab 1404, ele é dono de 38%. O Cardeal Corporate, ele é dono de 100%. O imóvel Redlock Lobo, ele é dono de 85%. E aí o famigerado, né? Imóvel da Globo, que o pessoal ficou bem satisfeito, ele é dono de 100% do imóvel. Continuando aqui, a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and